Seu aquecedor de água está roubando água de você todos os dias. Neste exato momento, há uma máquina funcionando dentro da sua casa. Você não o ligou. Você não pediu para ele funcionar. E você não está usando uma única gota do que ele produz. Não importa que sejam 2 da manhã. Não importa que sua casa esteja vazia desde as 9 da manhã. Não importa que a última pessoa que usou água quente em sua casa tenha ido dormir há 3 horas e não vá acordar pelas próximas 7. Ela funciona mesmo assim. Funciona desde o dia em que foi instalada e continuará funcionando até o dia em que quebrar, porque é exatamente para isso que foi projetada. Essa máquina é o seu aquecedor de água. E, de acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, isso custa à família americana, média, aproximadamente $600 por ano. Não são $600 por um sistema avançado. Não são $600 por algo que aquece a sua casa inteira, alimenta a sua cozinha ou mantém os seus alimentos refrigerados. São $600 por um tanque de aço com uma resistência interna, instalado no seu armário de serviço, liberando calor no ar. Ao redor, 24 horas por dia, todos os dias, independentemente de você precisar de água quente ou não. E aqui está a parte que deveria fazer você parar e pensar. O conserto custa a partir de $3. $3, 20 minutos. Feito uma vez, para toda a vida útil do aparelho. Os encanadores que instalam esses aparelhos sabem disso. Os fabricantes que os produzem sabem disso. As companhias de energia elétrica, cujos medidores registram cada watt consumido pelo seu aquecedor, sabem disso. E nenhuma delas vai lhe enviar uma carta, um encarte na conta ou um técnico para lhe informar sobre isso. Porque, no momento em que você recuperar esse dinheiro, ele para de circular no sistema delas. Sua economia é o prejuízo delas. E essa é uma troca que elas jamais farão por vontade própria. O que se segue é o quadro completo. Não é uma prévia, não é uma oferta com a resposta verdadeira escondida atrás de um paywall. A explicação completa de por que seu aquecedor de água custa o que custa e a intervenção exata em 4 etapas, que reduz significativamente esse custo a partir de hoje, com ferramentas que você pode comprar em qualquer loja de materiais de construção. Por que seu aquecedor de água custa tão caro? E isso não tem nada a ver com a água quente que você usa. A maioria das pessoas, ao pensar na conta do aquecedor de água, presume que está pagando pela água quente que usa, os banhos, a louça, a roupa. Essa suposição é o que torna o problema invisível. De acordo com o Departamento de Energia, o aquecimento de água representa aproximadamente 18% da conta total de energia de uma residência americana média. Não é o ar-condicionado, que a maioria das pessoas imaginaria primeiro, nem a geladeira funcionando o ano todo, nem a máquina de lavar e secar roupa. É um tanque de aço em um armário. E o motivo pelo qual afirmam que grande parte da sua conta não se refere à água quente que você usa, mas sim à água quente que você mantém aquecida durante todas as horas em que ninguém na sua casa está usando água quente. Seu reservatório comporta entre 40 e 80 galões de água. Essa água é aquecida a uma temperatura predefinida. Essa temperatura deve ser mantida continuamente, independentemente da demanda da hora do dia, ou se alguém em sua casa está acordado ou planeja usar água quente nas próximas 8 horas. O aquecedor liga, aquece a água. De volta à temperatura predefinida, desliga e, em seguida, o reservatório perde calor lentamente para o ar circundante, até que o termostato acione o próximo ciclo. Repetidamente, meia-noite, 3 da manhã, meio-dia de uma terça-feira, 7 da manhã de um domingo, antes que uma única pessoa na casa tenha aberto os olhos. Essa perda contínua de calor
de um reservatório para o ambiente externo é chamada de perda de calor em modo de espera. E em aquecedores de água, fabricados antes de 2004, a perda de calor em modo de espera representa entre 25% e 45% do consumo total de energia, de acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América. Leia esse número novamente. Quase metade da sua conta de aquecimento de água. Em um aparelho mais antigo, não se destina a aquecer a água que você usa, mas sim a manter a temperatura da água que vai esfriar novamente antes de você abrir a torneira. Esse é o cerne do problema. E, uma vez compreendido, a solução se torna simples. A solução de 4 camadas. O que é, quanto custa e o que faz. Não se trata de uma única intervenção. É um sistema de 4 ações distintas, cada uma abordando um mecanismo diferente de desperdício. Você pode realizar as 4 em uma única tarde. O custo total do material é inferior a $60 dos Estados Unidos, sem necessidade de empreiteiro, sem necessidade de licença, sem necessidade de novos eletrodomésticos. Primeira camada, isolamento de tubos, $3 dos Estados Unidos, 20 minutos, serviço concluído. Em qualquer loja de materiais de construção, você pode comprar isolamento de espuma para tubos por aproximadamente $3 dos Estados Unidos por seção de 1,8 metro. Ele já vem com um corte em uma das laterais. Basta pressioná-lo sobre o tubo e ele fica no lugar. A intervenção é específica. Você envolve os primeiros 6 pés, aproximadamente 1,8 metros, do cano de água quente, que sai da parte superior do seu aquecedor de água. Em seguida, você envolve os primeiros 2 pés, aproximadamente 60 centímetros do cano de entrada de água fria. A maioria das pessoas entende o funcionamento do cano de água quente, mas é na entrada de água fria que a maioria das pessoas para de prestar atenção, e é onde ocorre continuamente um tipo de desperdício menos óbvio. A água fria que entra no reservatório não fica simplesmente parada, no fundo esperando para ser aquecida. Ela absorve o calor da água já armazenada no reservatório por meio de um processo de troca térmica. Essa troca térmica percorre o tubo de entrada de água fria, permitindo que o calor migre para fora do reservatório pelo ponto de entrada. Isolar o tubo de entrada retarda essa troca na origem, reduzindo a velocidade com que a entrada de água fria degrada a temperatura da água quente armazenada. O Departamento de Energia estima que o isolamento de tubulações de água quente reduz a perda de calor dessas tubulações em 50% a 70%, com um investimento total de $3 dos Estados Unidos e 20 minutos do seu tempo feito uma única vez, para toda a vida útil do aquecedor. Camada 2, ajuste do termostato. Custo zero, 30 segundos. Até $132 dos Estados Unidos por ano, seu aquecedor de água chegou da fábrica ajustado para 140 graus Fahrenheit. Esse número não foi escolhido por refletir suas necessidades. Foi escolhido como padrão do fabricante. O padrão de 140 graus tem origem nas diretrizes da OSHA, Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos da América, elaboradas para grandes sistemas de água em edifícios comerciais, especificamente instalações com longos trechos de tubulação, onde a água pode ficar parada por dias. Nesse ambiente, 140 graus tem uma função biológica específica: suprimir o crescimento da bactéria Legionella em água parada. Numa residência com consumo normal de água quente diária, você não tem esse problema. A água circula, os canos são curtos. Você não está administrando um hospital ou um hotel. Tanto a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo quanto o Departamento de Energia afirmam claramente que 120 graus Fahrenheit é uma temperatura segura
e suficiente para o aquecimento de água residencial. A diferença no custo de energia entre 140 e 120 graus não é insignificante. De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, um simples ajuste no termostato pode gerar uma economia de 4% a 22% nos custos de aquecimento de água, em uma conta anual de aquecimento de água de $600 dos Estados Unidos. Isso representa uma economia de $24 dos Estados Unidos a $132 dos Estados Unidos por ano, fruto de uma mudança que leva apenas 30 segundos e não custa nada. Na maioria dos aquecedores elétricos de água, o termostato fica atrás de um pequeno painel na lateral do aparelho. Uma chave de fenda de ponta chata remove a tampa. O botão giratório está ali. Gire-o para 120. Recoloque a tampa. Esse é todo o procedimento. Se você não sabe qual a configuração atual do seu aquecedor de água, essa configuração tem lhe custado dinheiro, possivelmente $100 dos Estados Unidos ou mais por ano. Todos os anos, desde que o aparelho foi instalado, sem que ninguém nunca tenha lhe dito para verificar. Camada 3. Manta isolante para tanque. $20 dos Estados Unidos a US $30. 1 hora de duração redo. O DAT 45% no consumo em modo de espera. Nota importante antes desta sessão: esta camada aplica-se especificamente a aquecedores de água mais antigos. Se o seu aparelho foi fabricado após 2015, pule para a camada 4. Os aquecedores modernos são enviados com 5 a 7 centímetros de isolamento de espuma de fábrica já incorporado à carcaça. Adicionar uma manta externa a um aparelho novo economiza menos de 4%. Não vale a pena o tempo nem o dinheiro investido em um novo aparelho. Se o seu aquecedor de água tiver mais de 12 anos, o isolamento de fábrica já se degradou. O isolamento de espuma se deteriora com o tempo. O valor R do material no revestimento do tanque de uma unidade mais antiga é uma fração do que era quando o aquecedor era novo. Uma manta isolante R-11 para aquecedores de água está disponível em qualquer loja de materiais de construção por ultrassonografia. BNT, a US $30. Ela envolve a parte externa do tanque e reduz drasticamente a taxa de perda de calor do tanque para o ar circundante, que é o mecanismo fundamental da perda de calor em modo de espera. O Departamento de Energia informa que, em um aquecedor de água com fator de energia inferior a 0,58, o que descreve a maioria das unidades fabricadas antes de 2004, uma manta isolante se paga em menos de um ano. Um investimento de $30 dos Estados Unidos, com um período de retorno de 12 meses. Depois disso, cada mês que o tanque permanecer ligado representa dinheiro na sua conta que, de outra forma, seria transferido para a sua companhia de energia. Camada 4. Temporizador programável. US $2, 0 a US $30. 30 minutos, redução anual de 5% a 12%. Esta é a camada que combate a perda de calor em modo de espera diretamente na fonte, não a retardando, mas eliminando-a durante as horas em que não gera qualquer benefício. Sem um temporizador, seu aquecedor de água funciona à meia-noite, funciona às 3 da manhã, funciona às 7 da manhã de um domingo, antes que qualquer pessoa em sua casa esteja acordada. Funciona ao meio-dia, quando sua casa está vazia. Cada ciclo de aquecimento que ocorre durante horas em que ninguém usará água quente, por horas depois representa energia gasta pré-aquecendo, água que simplesmente esfriará novamente, antes que alguém abra uma torneira. Um temporizador programável é instalado em série com o circuito elétrico do seu aquecedor de água.
É um dispositivo que custa entre 20 e 30 dólares e está disponível em qualquer loja de materiais de construção. A instalação leva aproximadamente 30 minutos e não requer conhecimentos especializados em eletricidade, além de precauções básicas de segurança. O princípio de funcionamento é simples. Você programa o aquecedor para funcionar 1 hora antes do horário em que sua família normalmente acorda 1 hora antes do pico de consumo de água quente à noite e durante quaisquer outros períodos específicos que correspondam ao padrão de consumo real da sua casa. Fora desses períodos, o aquecedor fica desligado, não em modo de espera. Desligado, o Departamento de Energia estima que um temporizador reduz os custos operacionais de um aquecedor elétrico de água em 5 a 12% ao ano, em uma conta anual de 600 dólares dos Estados Unidos. Isso representa uma economia de 30 dólares dos Estados Unidos a 72 dólares dos Estados Unidos, com um dispositivo de 20 dólares dos Estados Unidos e 30 minutos de instalação. O panorama completo. O que você gasta, o que você recebe. Segue abaixo a prestação de contas completa, apresentada de forma clara. O isolamento dos tubos custa 3 dólares dos Estados Unidos e leva 20 minutos. Você faz isso uma vez e dura toda a vida útil do aquecedor. O ajuste do termostato não custa nada e leva apenas 30 segundos. Ele recupera até 132 dólares dos Estados Unidos por ano, todos os anos, enquanto o aparelho estiver em funcionamento. A manta térmica para o tanque custa entre 20 dólares dos Estados Unidos e 30 dólares dos Estados Unidos e leva 1 hora para ser instalada em um aquecedor mais antigo. Em um aquecedor com fator de energia inferior a 0,58, ela se paga em 12 meses e gera economia mensal a partir de então. O temporizador custa entre 20 dólares dos Estados Unidos e 30 dólares dos Estados Unidos e leva 30 minutos para ser instalado. Ele gera um retorno de 30 dólares dos Estados Unidos a 72 dólares dos Estados Unidos por ano, indefinidamente. Investimento total, menos de 60 dólares dos Estados Unidos. Tempo total, menos de 3 horas, sem necessidade de empreiteiro, sem necessidade de licença, sem necessidade de ferramentas especiais. E vale a pena ser direto sobre o que essas 4 camadas realizam. Juntas, elas combatem a perda de calor em modo de espera por meio de múltiplos mecanismos simultaneamente. Elas não eliminam sua conta de aquecimento de água. Um aquecedor elétrico de resistência convencional, operando em configurações otimizadas, ainda consome mais energia do que uma tecnologia fundamentalmente diferente. Mas em um aparelho mais antigo, essas 4 intervenções juntas podem reduzir seus custos operacionais em 50% a 60%, em uma conta anual de 600 dólares dos Estados Unidos. Isso representa uma recuperação de 300 dólares dos Estados Unidos a 360 dólares dos Estados Unidos por ano, com investimento único de menos de 60 dólares dos Estados Unidos. Quando a otimização deixa de ser a questão certa. Chega um ponto em que otimizar um aparelho ineficiente se torna uma estratégia equivocada. Um aquecedor de água com mais de 12 anos, com sedimentos acumulados no fundo do tanque, uma haste de ânodo desgastada e uma resistência gasta. Já está operando abaixo de sua eficiência nominal, você está consumindo mais energia do que o previsto pelas especificações do projeto, porque a idade e o desgaste já degradaram seu desempenho. Ao chegar a esse ponto, o cálculo muda. A questão não é mais como otimizar o que você já tem, mas sim se a substituição se paga mais rapidamente do que a manutenção e otimização contínuas. Vale a pena entender 3 tecnologias de substituição. 1. Aquecedor de água com bomba de calor não gera calor por resistência elétrica. Ele extrai calor
do ar circundante e o transfere para a água. O mesmo princípio que faz seu refrigerador funcionar. Mas ao contrário, os aquecedores de água com bomba de calor consomem de 60% a 70% menos eletricidade do que um aquecedor convencional com resistência elétrica. Créditos fiscais federais até 2032 e descontos oferecidos pelas concessionárias de energia elétrica estaduais, disponíveis na maioria das regiões, tornam o custo inicial significativamente mais acessível do que o preço de tabela sugere. Um aquecedor de água instantâneo liga-se apenas quando você abre a torneira. Não há reservatório de armazenamento. Não há perda de calor em modo de espera, pois não há nada quente esperando para esfriar. Você usa água quente, o aparelho liga, você para, ele desliga. A eliminação da perda de calor em modo de espera é completa. Um sistema solar térmico conduz a água através de coletores instalados no telhado, que extraem o calor da luz solar e alimentam um reservatório bem isolado. Um elemento de aquecimento elétrico ou a gás propano padrão fornece suporte para períodos prolongados de céu nublado. No clima adequado e com a orientação correta do telhado, esse sistema pode reduzir os custos de aquecimento de água a quase zero durante a maior parte do ano. Cada tecnologia tem um custo inicial diferente, requisitos de instalação distintos, prazos de retorno do investimento diferentes e perfis de desempenho diferentes, dependendo do tamanho da sua família, padrão de consumo de água quente, zona climática e tarifas de serviços públicos atuais. Selecionar a tecnologia certa exige fazer os cálculos reais para a sua situação. Em vez de confiar em afirmações genéricas, os créditos fiscais federais, atualmente disponíveis até 2030, e duas cobrem 30% do custo de instalação de aquecedores de água com bomba de calor e sistemas solares térmicos qualificados. Os descontos oferecidos pelas concessionárias de serviços públicos estaduais em muitas regiões adicionam compensações adicionais que a maioria dos proprietários de imóveis nunca descobre porque as empresas de serviços públicos não as anunciam proativamente. Uma correção que importa se o seu aquecedor de água foi fabricado depois de 2015. Dispense completamente a manta isolante. Os modelos modernos já vêm de fábrica com 5 a 7,5 centímetros de isolamento de espuma dentro da carcaça. As mantas externas em unidades novas economizam menos de 4%. O dinheiro e o tempo investidos são melhor aproveitados em outras coisas. Para uma unidade moderna, o ponto de partida completo é o seguinte: baixe o termostato para 120 graus, isole os tubos de entrada e saída e instale o temporizador. Essas 3 intervenções exigem um investimento total inferior a $30 dos Estados Unidos e levam menos de 1 hora para serem concluídas. A pergunta que vale a pena fazer agora: você já olhou para o termostato do seu aquecedor de água? Sabe a que temperatura ele está programado neste momento? A resposta mais comum que as pessoas dão quando questionadas sobre isso é que nunca pensaram nisso. O aparelho está funcionando com as configurações de fábrica desde o dia da instalação. Muitas vezes, anos atrás, às vezes mais de uma década atrás. Essa configuração padrão tem custado dinheiro a elas todos os dias. Não porque precisassem do aquecimento, mas porque ninguém lhes disse para mexer em um único botão. Você já sabe disso. A máquina está funcionando. O contador está se movendo. E agora você tem uma visão completa de para onde o dinheiro está indo. Por que está indo para lá e exatamente o que fazer a partir de hoje. Se isso mudou a sua forma de pensar sobre um aparelho que funciona na sua casa todos os dias, sem que você questione, inscreva-se para receber mais pesquisas como esta. Não é um favor, é isso que permite que conteúdos como este
cheguem às pessoas que silenciosamente pagam contas a mais, por serviços que não deveriam custar o que custam. E se você conhece alguém cuja conta de luz está mais alta do que deveria, o botão de compartilhamento é como essa informação chega até essa pessoa. Seu aquecedor de água foi projetado para manter o medidor funcionando. Agora você sabe onde fica o interruptor.